eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A recente curva de alta da inflação tem no preço da comida uma das suas faces mais duras para a população. Dados mais recentes apontam que os alimentos no Brasil estavam 16% mais caros em julho do que há um ano. A alta dos preços na comparação com 2020 é um movimento de escala global. Mas, na média mundial, segundo o Índice de Preços dos Alimentos, divulgado pela ONU, o resultado foi de queda nos últimos 2 meses. Já no Brasil, a comida fica mais cara a cada mês. Entre o que se pode observar nos dados mais recentes, o impacto do clima, como o grave período de seca que o Brasil está passando, e a alta demanda de exportação global tiveram efeito no preço dos alimentos. No outro levantamento, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o preço médio do prato feito aqui no Brasil aumentou quase 3 vezes mais do que a inflação. O aumento foi de mais de 22%, somando todas as variações dos últimos 12 meses. Enquanto o índice de preços ao consumidor, no mesmo período, aumentou pouco mais de 8%. A ambientalista Adriana Charu, porta-voz do Greenpeace, destaca que muitos desses aumentos no preço dos alimentos e itens da cesta básica são resultado de uma lógica de produção que, nesse período de pandemia, prioriza muito mais a exportação. E isso acaba impactando diretamente os preços no mercado interno. Na primeira parte desse episódio, vamos olhar juntos para a questão econômica. Como todos esses fatores que apresentamos se juntam e afetam o preço que vemos nas prateleiras. Para isso, conversamos com a Patrícia Costa. Ela é economista e coordenadora da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Diese. Patrícia, quando falamos que a inflação aumenta, na medida em que o preço dos alimentos sobe, estamos falando que a população mais pobre é a que sofre mais com a inflação, é a que sente muito mais os efeitos dela? Veja, quando você tem um aumento sistemático do preço dos alimentos, acaba impactando muito, principalmente naquelas famílias onde os alimentos têm o maior peso, ou seja, nas famílias de baixa renda, elas costumam gastar mais para comprar comida, ou seja, mais da sua renda para comprar comida. Por quê? Porque a renda é menor e a comida é algo necessário. Então, o peso proporcionalmente da alimentação é maior nas famílias de baixa renda. E são essas famílias que vêm sofrendo com esses aumentos sistemáticos de produtos tão básicos como arroz, feijão, carne, leite, manteiga, óleo de soja, como a gente vem observando. E qual a relação do mercado internacional, da exportação, com o aumento de preços dos alimentos por aqui? Como a gente exporta muitos alimentos importantes para a gente, né? E o preço internacional acaba sendo atrativo para essa exportação. O produtor, ele tem o estímulo de exportar, porque além da taxa de câmbio estar favorável para a exportação, muitas vezes os preços sobem lá fora e aí eles acabam recebendo mais. A contrapartida é olhar para o mercado interno, ver um mercado deprimido, com uma baixa demanda, então a preferência sempre é mandar para fora esses alimentos. E aí essa exportação, ela acaba diminuindo a oferta dos alimentos aqui dentro e com isso o preço aumenta. Então a população acaba pagando mais por essas exportações da comida de melhor qualidade. Então vamos lá, Patrícia, o cenário que temos hoje. Aumento de preços dos alimentos, com população mais pobre sofrendo muito mais, ao mesmo tempo que o Brasil segue exportando alimentos. Qual seria a solução ou quais seriam as soluções para melhorar esse cenário de inflação no Brasil? É importante resgatar algumas políticas que já vinham sendo feitas. Primeiro, as políticas de transferência de renda. Nós passamos um período importante onde a política de valorização do salário mínimo, ela se mostrou muito efetiva no sentido de transferir renda para as famílias mais pobres. Então, voltar a ter aumentos do salário mínimo com elevação do poder aquisitivo de compra. Então, essa é uma das políticas. Também é importante
importante resgatar a agricultura familiar como importante para abastecer o mercado interno. Geralmente os produtos são de qualidade, são produtos que acabam abastecendo os mercados menores, as cidades que estão lá no interior, e também com isso o produtor ganha dinheiro e tem interesse em diversificar aquilo que ele produz. Outra coisa bastante importante também são políticas agrícolas que impeçam que a oferta caia muito. Então, estoques reguladores, resgatar a importância da Conab. Então, são medidas que são importantes e simples e que sempre foram feitas, mas nos últimos anos elas foram sendo abandonadas e que vão deixar o alimento aqui. Porque o que acontece é, a gente exporta a carne para a China, a carne de melhor qualidade vai ser comida pelos chineses. E aqui dentro, a população brasileira, então, ela não consegue comer a carne de primeira mais por conta do preço. Patrícia, você tocou num ponto que seria importante a gente aprofundar, que é agricultura familiar. Qual que é o nível de protagonismo dela atualmente? A agricultura familiar, ela teve um papel muito importante porque ela foi feito muito investimento, né, para que a agricultura familiar ganhasse um protagonismo dentro do abastecimento do mercado interno. E isso tirou o Brasil do mapa da fome. Então, ela tem essa importância, ela tem essa capacidade. Mas hoje, quando você vai não desestimulando, reduzindo os investimentos, ela veio perdendo importância. E é importante que, nesse momento, a gente faça um resgate dessa política, para que estimule a produção. O que a gente vê hoje é um mercado agropecuário voltado para a exportação. E, com isso, faltando comida aqui dentro. Quer dizer, se produz tanto grão, produz tanta comida, tanta carne, tanto leite, e não é para a população brasileira. É para o mundo. E onde fica o governo federal nisso, Patrícia? Você teve uma mudança na orientação da política do Brasil como um todo. Então, o que se vê é o privilégio para os grandes setores de exportação. Então, são os grandes pecuaristas e os grandes agricultores que estão colocando a comida para fora. Você tem ainda a agricultura familiar, mas numa proporção menor. É necessário, então, resgatar esses investimentos. Então, desde 2016 e 2017, a agricultura familiar ela veio perdendo investimento, né? Os subsídios do governo, auxílios, para que se estimulasse a produção desses alimentos. Eu arriscaria dizer assim que o Brasil, não é que ele está voltando, ele já voltou para o mapa da fome. A gente tem um problema real, concreto, nas cidades grandes, nas cidades menores, da dificuldade das pessoas em comer o básico. Tanto é que a gente consegue ver filas de pessoas para comprar osso de boi, enquanto a gente tem uma das carnes com a melhor qualidade do mundo, mas, como eu já disse antes, ela não fica aqui, ela vai para fora do país. Patrícia, foi muito bom conversar com você. Claro, sempre muito bem-vinda aqui ao Item Mais. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até logo. Com as consequências da pandemia de Covid-19 e uma piora dos indicadores sociais, o Brasil corre o risco de voltar a aparecer, mais uma vez, na lista de países que sofrem com o problema. Na segunda parte desse episódio, conversamos com a Nayara Cortes Rocha. Ela é assessora de Direitos Humanos da FIAN Brasil, uma ONG que atua na defesa do direito à alimentação e à nutrição adequadas. Nayara, seja bem-vinda ao Item Mais, muito bom falar com você. Muito obrigada, Carol, eu que agradeço, muito bom falar com você também. Nayara, quando a gente observa os números e a realidade que o Brasil vive hoje, é claro que surge a preocupação se o Brasil corre o risco de voltar para o mapa da fome. É um risco? Estamos diante desse risco? O mapa da fome, da FAO, ele tinha uma metodologia de avaliar a prevalência de subalimentação de uma população que até os especialistas da FAO hoje acreditam que não era a melhor forma de fazer isso. Tanto é que a FAO não usa mais aquela imagem do mapa da fome, né, como usou até em 2014, 2015, que foi quando o Brasil saiu do mapa, né, exatamente. De lá para cá eles têm usado uma outra metodologia, têm usado a SOF, né, que é um instrumento de acompanhamento da fome, que avalia de outra forma essa questão da insegurança alimentar e nutricional. O que a gente consegue saber com certeza nesse momento é que a fome no Brasil aumentou muito, né, e aí a gente tem os dados da SOF
ANSOF de 2021, que diz que mais ou menos 23,5% da população, então seriam mais ou menos 49,6 milhões de pessoas, né, em situação de insegurança alimentar grave ou moderada, o que significa que essas pessoas, elas vivem sob o medo de faltar alimentos ou a redução da quantidade para fazer esse alimento render, no caso da insegurança moderada, ou realmente vivem uma situação de fome, que é o caso da insegurança alimentar grave. Esse dado é de 2018 e 2019, então são 12 milhões de pessoas a mais do que em 2014, 2016. Então, o que a gente consegue saber é que a fome aumentou, né? E aumentou muito, em 12 milhões mais ou menos. E esses eram os dados de 2018 e 2019. A gente teve uma pesquisa feita por pesquisadores aqui do Brasil, então com a metodologia aplicada, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Essa pesquisa os dados foram coletados no final do ano de 2020, então ainda tinha auxílio emergencial, e essa pesquisa mostrou para a gente que mais ou menos 19 milhões de pessoas viviam em situação de fome no país. É muita gente, né? 9% da população passando fome. E 43,4 milhões, ou seja, 20% da população não contava com alimento em quantidade suficiente, né? Então, o que a gente sabe é que a situação de fome é muito, muito grave mesmo no país. Então, embora não exista mais o instrumento, o mapa da fome, quer dizer, ele existe, mas a FAO não usa mais essa metodologia, a gente sabe que a fome tem aumentado muito e, como eu disse, esses dados são do final de 2020. É possível que isso tenha piorado um pouco mais ao longo desse tempo. E, Carol, só para dizer assim, em números absolutos, essa pesquisa que eu estou te dizendo que é a pesquisa, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que é uma pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, é a Rede Pensan. Essa pesquisa diz que 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente aos alimentos nesse período. Então, realmente é bastante grave a situação. Nayara, quero com você olhar para o futuro. Quais são os fatores que podem agravar o cenário da fome no Brasil, que hoje já é extremamente preocupante? Olha, Carol, é sempre um pouco difícil, né, a gente fazer isso, porque a gente precisa de pesquisa, e isso também é um fator bastante complexo nesse momento que a gente vive, né, de ausência de dados oficiais. O que a gente sabe essa pesquisa que eu te disse da Rede Pensan, ela é do final de 2020 e ainda tinha o auxílio emergencial e depois as pessoas ficaram um tempo sem auxílio emergencial. De lá para cá, a gente tem um cenário de aumento de desemprego, né, com quase 15 milhões de pessoas desempregadas, a questão do aumento do preço de alimentos, a redução da capacidade de compra, principalmente sobre as famílias mais pobres. A gente sabe que quanto menor a renda de uma família, uma porcentagem maior dela é usada para alimento, então significa que se alimentos básicos ficam muito caros, essas famílias vão conseguir comprar menos alimento do que conseguiam antes. Então, a gente não tem um dado, né, mas é possível imaginar que esses números tenham piorado, né, que o número de famílias vivenciando a fome seja maior hoje do que era em dezembro de 2020. Temos no país, Nayara, a seguinte contradição. A gente tem um agronegócio, ou seja, uma produção de alimentos bastante expressiva. Nosso agronegócio sustenta praticamente a nossa economia. Ao mesmo tempo, temos um número elevado. Você falava 9% da população passando fome. Por que essa conta não fecha? A conta não fecha porque o agronegócio ele não produz exatamente alimentação para a população interna, né? O agronegócio brasileiro, e esses dias saiu, né, uma notícia de que o agronegócio brasileiro assegurava alimento para o mundo. Acontece que o que o agronegócio brasileiro produz, essencialmente, é trigo, soja, milho, cevada, arroz e carne bovina. Desses, a gente primeiro precisa tirar um tanto de soja e de milho que a gente não usa como alimentação, né? A gente exporta, na verdade a gente exporta todos esses grãos, eu já vou chegar lá,
mas uma quantidade significativa desses grãos, eles são transformados em ração e não em alimentação para pessoas, né? Os dados que a gente tem, inclusive dizem que do alimento mesmo que a gente come todo dia, feijão, legumes, leguminosas, né, em geral, além do feijão, mas frutas, legumes, quem produz, no geral, é a agricultura familiar, né, de pequeno e médio porte. O que acontece é que o agronegócio ele produz basicamente commodity, e a commodity não pode ser confundida com alimento, né, porque ela atende aos interesses do mercado externo. Então, a gente teve agora, no ano passado, e continua vivendo isso, uma questão muito simbólica disso, que é o preço do arroz, né? O arroz, quando ele é uma commodity, ele vai para onde paga mais. E aí, se o dólar sobe, a gente exporta esse arroz e fica pouco no mercado interno. E aí, isso faz o preço do arroz aumentar. O arroz que é um alimento básico, fundamental na nossa alimentação, né? A questão é que o agronegócio ele responde a outros interesses que não são alimentar a população interna, né? E por isso que essa conta não fecha, porque a gente não tem uma política que incentive a produção de arroz, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, feijão, legumes, que fortaleça essa produção para o consumo interno, né? E se a gente fica na mão do mercado, esse alimento vai para fora. Uma outra questão também que se coloca é a questão do armazenamento, né? A gente precisava ter, e a gente tinha até alguns anos atrás, uma política de estoque de alimentos básicos, que era justamente para manter o preço dos alimentos ali, não deixar subir muito. A gente acabou com essa política de estoque de alimentos. Então, no momento em que, voltando ao exemplo do arroz, né? Esse arroz vai todo para a exportação, não tem uma política que mantenha o preço interno do arroz favorável para que as famílias brasileiras comprem arroz e comam arroz. Então, a política do agronegócio, ela tem um objetivo que é diferente. Ele não necessariamente responde às necessidades de consumo interno, de preço, de variedade, de apoio à produção de alimentos para alimentar as pessoas mesmo. Sobre a produção de alimentos, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre a produção do agronegócio é que é diferente a gente produzir 800 milhões, né, é diferente a gente produzir muito, 10% dos grãos de trigo, soja, e a gente disponibilizar esse alimento. É diferente ter esse alimento e as pessoas acessarem esse alimento, né? Então, acho que isso também é um fator muito importante. A gente produz muito, mas se as pessoas não conseguem comprar, ou se ele não está disponível para ser comprado, não resolve a questão da fome e a questão da alimentação interna. Inclusive, há quem aponte como uma das saídas para o quadro que vivemos hoje aqui no Brasil a agroecologia. O que significa agroecologia? Como é que ela poderia ajudar no combate à fome, Nayara? Seria uma saída de fato viável? A agroecologia, ela é não só uma forma, né, de agricultura, como é também uma ciência, um conjunto de práticas, né, agropecuárias ou de produção de alimentos, que ela é muito pautada nas necessidades das pessoas. Então, ela tem no centro ali, então, formas de produzir que vão, primeiro, o objetivo dela é produzir alimento, de fato, sem gerar danos, tanto para quem produz como para quem consome. Então, são formas de produção sem uso de agrotóxicos, fertilizantes, outros tipos de químico, utilizando muito do conhecimento que a humanidade vem desenvolvendo ao longo da sua existência, né? E trazendo para o centro a questão da igualdade de gênero, a questão de um alimento limpo, justo, saudável e que não agrida a natureza. O ex-relator da ONU para o Direito Humano à Alimentação, Olivier de Schutter, que é também um pesquisador na área de alimentação, ele escreveu num relatório em 2014, quando estava terminando o mandato, apontando que uma questão importante para a insegurança alimentar no mundo era a forma como a gente produzia alimento. Quer dizer, esse modelo hegemônico que usa muito insumo, que usa muita terra, produz muito grão, produz muito bovino, ele é insustentável, né? E desse jeito a gente acaba comprometendo o direito à alimentação das gerações futuras. O próprio Olivier coloca a agroecologia como uma possibilidade de produção de alimentos mais compatível com o direito humano à alimentação.
exatamente por ser uma forma de produção integrada à natureza, né? Que não desmata, que se adapta ali às condições da natureza, do ambiente. É muito focado também na regeneração do solo, na produção, né? Que chama produção de água. E também com bases sociais fortes, né? A partir de modelos mais justos de produção, de comercialização, de trocas e um modelo mais centrado nas pessoas e menos no lucro. Eu não sou exatamente uma especialista, não sou agrônoma, né? Mas existem muitas pesquisas mostrando que a agroecologia é, sim, um modelo viável, né? O que não é viável é a gente continuar consumindo a natureza do jeito que a gente está, porque com as mudanças climáticas, com a degradação ambiental que a gente está tendo, daqui a pouco não vai ter condição de produzir alimento para todo mundo, né? Então, a agroecologia, claro, não vai produzir as quantidades que o agronegócio produz, e não é esse o objetivo dela, de fato, mas vai produzir alimento e não commodity, né? E aí, acho que pensar modelos diferentes de produção, modelos diferentes para um sistema alimentar, inclui, inclusive, em pensar em modelos diferentes de consumo. A gente precisa entender que não é uma questão de escolha mais, né? O planeta é um só. A mudança do sistema alimentar, ela é uma condição básica, todo mundo já sabe isso, né? Que esse sistema alimentar é insustentável. A FAO, a ONU já está falando sobre isso. Não vai dar para a gente seguir nesse modelo. Então, a gente precisa pensar outros. E a agroecologia é um modelo pautado nas pessoas em harmonia com o meio ambiente. Questão universal, Nayara. Muito obrigada por essa conversa mais uma vez. Obrigada por tirar nossas dúvidas e compartilhar a sua visão conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Até. E assim encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.